Boa noite. Que bom estarmos mais uma vez reunidos para estudar um pouquinho do Espiritismo, esta doutrina que nos conforta, esclarece, liberta e consola. Eu quero dar minha boa noite ao Paulo, ao Zuca, ao Nelson. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E hoje, que estamos iniciando a nossa semana, é o dia em que nos dedicamos a estudar de forma breve 3 obras da doutrina espírita, quer sejam o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra da codificação, e por fim, o Livro dos Espíritos, também obra primeira da codificação espírita. Antes, vamos dar alguns recadinhos. O primeiro deles, eu gostaria de lembrar a todos que no próximo sábado a nossa casa estará aberta para receber mantimentos, produtos de higiene e limpeza para a campanha de Fraternidade Alta de Souza, porque nós sempre fazemos no segundo sábado de cada mês. Então, das 15 às 16h30, a casa estará aberta para receber os donativos. Agradecemos quem quiser, quem puder colaborar conosco, porque vai nos ajudar muito a elaborar, a montar as cestas básicas destinadas às famílias cadastradas em nossa casa. Bem, então vamos falar rapidinho quais são as atividades da nossa casa, lembrando também que no próximo domingo, que é o dia 9, nós teremos a nossa galinhada beneficente. Então, a partir das 11h30, ela vai ser servida na Casa Espírita Maria de Nazaré, a Rua João Peckner, número 537, em Poá. E vai ser vendida por R$30, então quem desejar já reservar, seria interessante pedir pelo nosso WhatsApp, já pedir a reserva. O nosso WhatsApp é o 963004552, para que assim possamos saber o número de pessoas, para não fazer a mais, não fazer a menos, tá bom? Bem, meus amigos, a nossa casa funciona todos os dias, com exceção de sábado. Nós temos um curso, funciona sim, mas não é aberto ao público, somente aos alunos matriculados. É o curso Aprendizes do Evangelho, que acontece todo sábado, das 16 às 17h30. Então, vamos às outras atividades da casa, abertas ao público. Domingo às 9h da manhã, palestra. Segunda-feira, às 19h30, assistência espiritual com palestra. Terça-feira, às 19h, estudo do Livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 20h, palestra. Quinta-feira, temos 2 atividades. Às 15h, estudo de obras doutrinárias, e às 19h, a apometria, que é uma técnica energética para auxiliar na saúde. Então, quem desejar passar pela apometria, é necessário agendar pelo nosso WhatsApp. Obter mais informações é somente pelo nosso WhatsApp. Bem, na sexta-feira, às 19h, estudo do Evangelho. Então, temos uma palestra voltada exclusivamente para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, temos as nossas lives, que se constituem uma atividade virtual. Além disso, temos também o nosso curso básico de Espiritismo, toda terça às 19h, através da plataforma Google Meet. Se você tem interesse em participar desse curso, basta entrar em contato pelo WhatsApp para obter mais informações. Todo domingo, no último domingo de cada mês, às 16h, temos o nosso Evangelho online. Se você desejar participar, é da mesma forma, através do nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp? É o 963004552. Bem, meus amigos, vamos à nossa prece,
que o tempo passa rapidinho e nós precisamos dar conta de passar o nosso recado. Então, fechando os nossos olhos físicos, materiais, abramos o nosso coração e façamos a prece que Jesus, divino pastor, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, vamos começar então pela lição de número 32 do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição tem por título Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas, capítulo 9, versículo 35. Antes de iniciar a leitura, deixa eu cumprimentar os amigos André, Cidinha, Brandina, Marilda. Um abraço carinhoso a cada um de vocês. Bem, então vamos à leitura da noite. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro, todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Nuvens é o título da mensagem que Emmanuel nos traz à mente e ao coração. Quando pensamos em nuvens, logo imaginamos as nuvens do céu. E quando somos crianças, ficamos olhando as nuvens com formato de animais, de objetos, mas certamente não é a esse tipo de nuvem que Emmanuel se reporta. Também não é quando a gente diz assim de alguém: ai, fulano vive com a cabeça nas nuvens. Ou seja, é uma pessoa desatenta, vive no mundo da lua, está sempre, como é que eu diria, numa outra frequência que não é aquela do momento, não é? Mas também não é isso que Emmanuel nos traz. Ele nos traz a analogia dos momentos tormentosos. Às vezes costumam dizer: olha, fulano parece que anda com uma nuvem escura em cima dele. Por quê? Porque uma pessoa taciturna, está sempre triste, desalentado, mal-humorado, não é?
Então, é sim a esse tipo de nuvem que Emmanuel chama a nossa atenção. A nuvem da tristeza, da contrariedade, das expectativas frustradas, da surpresa inesperada que nos traz uma triste notícia. Então, o que Emmanuel nos coloca é aquela imagem de quando Jesus se transfigura no Tabor, em que Elias e Moisés aparecem aureolados de luz, mas, de repente, toda aquela visão se esvai e aparece uma nuvem talvez escura, mas dela sai uma voz dizendo que aquele que falava aos discípulos era o Filho amado do Pai Celestial e que aqueles que estavam ali deveriam ouvi-lo, segui-lo para a vida eterna. Então, este texto nos traz um precioso ensinamento na medida em que nos coloca que todas as dificuldades, os momentos sombrios que cada um de nós passa, contém em si mesmos preciosos ensinamentos, grandiosas lições e que, portanto, nesses momentos difíceis, não podemos nos entregar à revolta, ao desespero, à desesperança e acreditarmos que não encontraremos solução. É nesse momento que devemos guardar em nós a esperança, a confiança no Pai Maior, para que assim, com o coração mais sereno, possamos receber o auxílio do mais alto. Portanto, em toda dificuldade, sempre encontraremos oportunidades inimagináveis de aprendizado. Reflitamos a respeito disso e vamos agora para o nosso segundo livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estávamos iniciando o capítulo 8º, cujo título é Bem-aventurados os puros de coração. E eu vou ler um trecho aqui do item 4. Deixai vir a mim os pequeninos. Na última live, nós nos ativemos dos itens 1 ao 3. Hoje a gente vai fazer o 4. Talvez não na íntegra, porque pode não dar tempo. Então, vamos lá. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda, se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e, por isso, o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então,
Nós vamos parar por aqui e eu sugiro que leiam o item 4 do início ao fim. Então, o que esse texto é de Kardec, ele está nos explicando por que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham à criança. Porque a criança, quando pequenina, ela ainda não conseguiu acessar os seus arquivos conscienciais. Então, ela de fato nos mostra a imagem da pureza, da inocência, da simplicidade. Por quê? Ela ainda não conseguiu acessar as suas últimas existências. Portanto, é como se de fato ela tivesse um ponto de partida. Então, quando somos pequeninos, num corpo infantil, temos a graça, a ingenuidade que cativa nossos pais. Então, Kardec mostra aqui que, de fato, a sabedoria de Deus é perfeita. Faz-nos nascer carecas, sem dentes, sem saber falar. Então, quem é que não se enternece diante de um sorriso banguela de um bebezinho? Então, tudo isso vem a propósito para cativar a solicitude dos pais ou daqueles que se colocam na condição de pais para receber essa criança, educá-la e prepará-la para a vida de relação, para a vida social, para a vida profissional. Então, de fato, Jesus está com a razão quando diz que o reino de Deus é semelhante para aqueles que se assemelham às crianças. E qual é a característica principal da criança? Como eu já mencionei, é a graça, é a ingenuidade, a inocência. Então, na realidade, depois que a criança crescer, ela vai acessar seus arquivos conscienciais, mas é verdade também que durante a infância ela é mais moldável, ela é mais receptiva para receber os ensinamentos de seus pais ou responsáveis. Então, o que vai acontecer? Aquilo que ela aprender de bom, ela vai depois, então, mesclar com o que ela já traz em sua intimidade, através da intuição, e vai, então, a cada existência, às vezes de uma maneira imperceptível, mas vai gradativamente, paulatinamente se melhorando. Então, se nós quisermos atingir reinos sublimes, nós precisaremos fazer o caminho de volta, porque nós adultos somos maliciosos, enxergamos sempre, costumamos enxergar sempre primeiras, segundas, terceiras intenções na atitude do outro. Então, nós precisamos fazer esse caminho de volta à simplicidade, à pureza, à ingenuidade de uma criança. E isso nós só vamos conseguir à custa de muito esforço no bem, de conhecimento, de estudo, de forma que possamos de fato merecermos sermos chamados filhos de Deus e que vamos em busca da luz. Cada um de nós está neste planeta palmilhando ao seu caminho para a luz. Graças a Deus, e vamos então, neste momento, comentarmos uma questão de O Livro dos Espíritos. Na última live, nós abordamos a questão 660. Eu iria abordar a questão 661, porém, a questão 660, ela tem um desdobramento, que é 660A. Então, nós vamos estudá-la. Então, vamos lá. Porque a questão 660 diz assim: a prece torna o homem melhor? Nós vimos na live passada que sim.
desde que feita de coração, com sinceridade. Isso vai atrair os bons espíritos para que nós assim nos tornemos melhores. Mas a questão 660A, ela parece ir de encontro ao contrário da questão que eu acabei de mencionar. Kardec, então, vai indagar dos espíritos superiores. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disto, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Então, o que Kardec está indagando? Ora, mas se a prece torna o ser humano melhor, como se explica que tem pessoa que ora tanto, mas tem muitas imperfeições, traz em si maldades e uma infinidade de torpezas que parecem contradizer a resposta dada aos espíritos superiores, que dizem que a oração faz melhorar aquele que realiza a prece com sinceridade e honestidade. Aí os espíritos vão nos responder: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão, no tamanho da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então, os espíritos nos disseram tudo, ou seja, de que vale nós orarmos se nós não olhamos para nós mesmos a fim de observar o que podemos melhorar em nós. O Espiritismo é uma doutrina que coloca em cada um de nós a responsabilidade por nossa própria melhoria. E a prece é um dos recursos. Mas, se por outro lado eu utilizo a prece apenas porque naquele momento eu vou dormir, eu tenho que fazer uma prece, mas a prece eu faço de forma mecânica, ligando maquinalmente uma palavra a outra, não estou sentindo aquele momento sublime em que entro em conexão, ou deveria entrar com a conexão com o nosso Pai Celestial. Então, quando nós oramos, nós precisamos perceber e reconhecer que temos sim fragilidades, dificuldades, imperfeições morais, mas que aos poucos, no miudinho do dia a dia, nós vamos nos analisando, nos observando, a fim de que possamos agir de maneira diferente, de uma maneira melhor, não é? Aqui o André colocou muito bem colocado, menos pode ser mais. Não adianta a gente fazer preces longas, achando que com isso vamos agradar a Deus. Podemos falar apenas 2 ou 3 palavras, mas sentir em nosso coração e fazer o exercício que cabe a nós. Ninguém fará por nós o exercício necessário à nossa autoavaliação. Não existe outra maneira de realizarmos a nossa reforma íntima. Se nós passarmos de forma distraída pela vida, perderemos oportunidades grandiosas de nos transformarmos, de nos melhorarmos. E é neste sentido que a prece nos ajuda, desde que façamos a nossa parte. Imaginemos, se nós tivermos boa vontade, queremos melhorar, se nós orarmos nesse sentido, rogando a Deus a nossa melhoria, certamente seremos cercados, amparados
por bons espíritos que nos iluminarão a ponto de enxergarmos melhor os pontos que devem ser retomados, pontos que devem ser consertados, enfim. Então, a prece não depende do tamanho, mas da quantidade, mas sim da qualidade. Queridos amigos, quero agradecer imensamente a presença de todos e nós estamos chegando já nos instantes finais da nossa live. Então, nós vamos mais uma vez unir os nossos corações, os nossos melhores pensamentos e sentimentos para fazermos uma prece endereçada a Maria Santíssima. Quem nos acompanha nessa live sabe que no início dela, na abertura, sempre é colocado uma música belíssima que fala de Maria, as mãos, a voz, o olhar de Maria. Então eu sempre coloco essa música em homenagem, em gratidão, porque a nossa casa espírita recebe o nome de Maria de Nazaré. Então é uma forma singela de render homenagem a esse Espírito luminoso que nos trouxe Jesus. Então, nós agora a ela endereçaremos a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, com essa prece, nós vamos encerrando a nossa live, convidando a todos para que amanhã possamos estar juntos, prestigiando o nosso amigo Rubens. Na quarta-feira, nosso irmão Ezequiel. Na quinta-feira, nosso amigo Carlos. E na sexta-feira, se Deus permitir, João Firmino e eu estaremos de volta para mais uma live diretamente da página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma semana abençoada a todos nós, muita paz, muita luz e até a próxima. Fiquem com Deus.